irmã, olá irmão. Hoje, dia 30 de abril, nós refletimos sobre o texto de Atos 6, versículos de 1 a 7. É o texto da eleição, escolha dos diáconos. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele é um livro que está estreitamente unido ao Evangelho de Lucas. Provavelmente o mesmo autor do Evangelho escreveu também Atos dos Apóstolos, ou seja, a obra lucana está dividida em duas unidades. O livro do Evangelho, que conta a história de Jesus desde lá os primórdios, encerrando o Antigo Testamento com todas aquelas figuras curiosas, né, de Zacarias, de Isabel, de Ana, de Simeão, que está fechando o Antigo Testamento, até a ascensão de Jesus. Esse tempo de Jesus, nós costumamos intitular, né, de tempo do cumprimento da promessa. Porque para Lucas a história está dividida em três partes. Uma primeira parte, que é a expectativa da promessa no Antigo Testamento. Está registrado no Antigo Testamento a esperança do Antigo Israel. O tempo de Jesus, que é o cumprimento da promessa. E o tempo dos Atos dos Apóstolos, que é o tempo da continuidade do cumprimento da promessa, agora por meio da igreja, por meio dos discípulos de Jesus. Então, uma obra só. E a teologia dessa obra lucana é a teologia da palavra. Uma palavra que sai lá dos confins de Nazaré, daquele cafundó dos Judas, e vai chegar em Jerusalém com Jesus, que Jesus faz a viagem de Nazaré para Jerusalém. E depois ela vai sair de Jerusalém e vai até os confins da terra, em Atos dos Apóstolos, que vai ser a palavra levada até Roma, pelos discípulos, especialmente pelo apóstolo Paulo. Bom, então a teologia da palavra, ela perpassa toda a obra lucana. O objetivo de Lucas é que essa palavra chegue a todos os cantos e a todos os corações, inclusive aos corações dos gentios. Lucas já escreve para um público muito misto, especialmente um público muito marcado por cristãos que vieram do mundo dos gentios, então que não são judeus. Ora, mas a convivência entre cristãos de origem judaica e cristãos que vieram do mundo dos gentios não é uma convivência tão pacífica, porque os judeus têm um hábito e os gentios têm outro hábito. E a gente vê esse conflito aqui nessa perícope de Atos, capítulo 6. Alguns cristãos vão reclamar com os apóstolos que as viúvas de origem grega, ou melhor, as viúvas que vieram do mundo dos gentios, né, do mundo helênico, do mundo grego, elas estão recebendo menos doação, menos assistência, menos cuidado, menos atenção do que as viúvas hebraicas, aquelas que vieram do mundo dos judeus. Ora, ao constatar essa irregularidade, então os apóstolos se põem a pensar como solucionar o problema. Não é possível dentro da comunidade cristã ter distinção e uns terem direitos a mais do que outros. Mas os apóstolos estão empenhados na sua missão, que aparece lá em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Eles estão preocupados em fazer essa palavra chegar lá nos confins da terra. Então, quando surge esse problema dos bens repartidos para assistir as viúvas, os discípulos respondem assim: olha, não convém que a gente pare de pregar a palavra para resolver um problema de repartir comida. Não é que repartir comida seja menos digno, menos importante do que pregar a palavra, é claro. Tanto é que a palavra só pode ser pregada se houver a partilha junto, senão é uma palavra vazia, ela é uma palavra oca, ela é uma palavra que não tem sentido. Como disse a carta de Tiago, a fé sem obras é morta. Mas os discípulos, né, os apóstolos vão dizer: não, vamos fazer assim, vamos eleger 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo,
e eles vão cuidar disso. E aí então vão eleger 7 diáconos, todos eles com nome grego, ou melhor, então o texto dá a entender que os cristãos de origem grega ou de origem do mundo dos gentios, do mundo helênico, apontam o problema e eles mesmos se comprometem também na solução do problema. Prócono, Nicanor, não sei quem, são todos nomes já do mundo helênico. E esses então vão olhar qual é o problema que está acontecendo e vão se empenhar em resolver esse problema. Bom, assim então parece que o problema foi resolvido. Vejam só, quando há um problema na comunidade cristã, esse problema deve ser denunciado com toda a parresia, quer dizer, com toda a coragem, com toda a força, sem medo de retaliação. E depois deve-se procurar uma solução pacífica, amigável, cristã para o problema no seio da comunidade cristã. Esse texto nos ensina muito. Ele nos ensina, primeiro, a primazia da palavra, da proclamação da palavra na igreja. Já encontramos há tempos nos documentos do magistério a famosa frase: a igreja existe para evangelizar. A igreja tem essa missão de levar a boa nova ao mundo, o frescor da palavra de Cristo, essa palavra que traz esperança, que refaz, que reconstrói a gente e que reconstrói as relações, que reconstrói o mundo, que sonha com outro mundo que a gente chama de reino de Deus. E também nos ensina, que para todo problema que a comunidade eclesial encontra, se ela olhar para os problemas com coragem, com força, sem medo, sem dissimular, sem esconder os problemas, ela vai encontrar uma solução. E aqueles que veem o problema, eles também são parte da solução, porque eles vão ajudar a encontrar um caminho viável para resolver os problemas. Ora, na nossa comunidade cristã são tantos os problemas e nos falta já em primeiro lugar a coragem para apontar o problema, quanto mais coragem para assumir, os problemas e nos dispor para resolvê-los. Ainda falta também muita coragem para a gente assumir que a evangelização, que a palavra é o primeiro chamado da igreja e que tudo mais que a igreja faz, é sinal dessa opção que ela fez pela palavra em primeiro lugar. Porque essa palavra é palavra de vida, não é uma palavra de doutrina, de regra, de moral, de interdito. Ela é uma palavra que se preocupa com a pessoa toda. Logo, se preocupa também se a pessoa tem o que comer, se ela tomou vacina, se ela está doente, se ela está morrendo, se ela não está morrendo, se ela está injustiçada ou não. Que esse texto dos Atos dos Apóstolos nos ajude a repensar a nossa comunidade eclesial, as nossas escolhas e nos ajude também a nos dispor, cheios do Espírito, para procurar uma solução para esses problemas. Um abraço para você e até a próxima!